Bom, senhores, hoje vamos falar um pouco sobre vetores, né? A gente viu aí que está tendo a certificação gratuita, né? E fica com a gente aí que a gente vai dar uma olhada para que serve esse cara. Bom, bom, bom. Olá, senhores, bem-vindo ao canal da BA Sincero, eu sou Harrison Ford. E no último vídeo a gente falou sobre uma certificação de vetores, né? Que está nesse momento, né, até uma maioria gratuita. Bom, já que a gente vai ter que dedicar um tempo de estudo de vetores, vamos primeiro entender qual que seria a utilidade deles, né? O que são, enfim. Vocês vão lembrar, né, lá da quinta série, que você tinha vetores e matrizes, né? Por exemplo, ou seja, você tem uma lista de itens formando um array, né? Uma matriz, por exemplo, seria uma junção de vetores, né? Só que hoje a gente nem vai entrar tanto ali na questão da matriz, e, enfim, até porque isso no banco não seria armazenado dessa forma, né? A gente vai trabalhar precisamente com vetores. Então, na prática, ele é uma tipagem de dados, né? Ou seja, ele é um tipo de dados aí que surgiu no Oracle 23, né? Que já tinha em outros bancos. Normalmente já havia falado, né? No Postgres, por exemplo, tem o PG Vector lá, né? Você tem uma extensão específica dele. E você tem bancos de dados também que são específicos de vetores, né? Eles trabalham especificamente com esse tipo de tecnologia, né? Então, o Oracle, por exemplo, né, e o Postgres também, né, são bancos assim multimodelos, né? Você tem modelos de dados diferentes, né, na mesma tecnologia, né, no mesmo SGBD. Então, vamos lá. Vamos primeiramente aqui. Deixa eu abrir aqui a minha VM. Vamos verificar aqui como está aqui o limpar aqui, systemctl, status Oracle, né? Vamos subir aqui o serviço do Oracle. Oracle Free. Beleza, tá fora, né? Vou dar um start. Opa, vamos setar aqui o ambiente. Ponto hora env free. Beleza. Então aqui a gente está no nosso Oracle, né? Tá certo? Então vamos começar pelo parâmetro aqui de memória, que esse cara aqui é importante. Sempre que a gente trabalha com um vetor, a gente precisa verificar como que tá a memória pro... Nesse caso aqui, tá zerado significa o quê? Que o Oracle está na forma automática, né? É o gerenciamento automático do Oracle aqui, então não está o valor setado, mas... E também com esse ambiente free também, né? Você não vai ter como passar de 1 GB de uso aqui, né? Nesse ambiente. O ambiente, quando for um banco em produção, né? Tiver um enterprise, aí você vai conseguir setar um valor maior, enfim, você pode ajustar. A gente já viu como que altera parâmetro, né, no Oracle, é bem tranquilo. Vamos já verificar aqui os nossos PDBs. A gente tem aqui um FreePDB, por exemplo, né? A gente poderia criar no FreePDB, mas eu vou criar aqui no meu root mesmo. Show com name. Eu acredito que não tenha nenhum problema. Então vamos criar aqui o usuário. No melhor, vamos fazer no PDB mesmo. Aqui ele está no padrão de PDB, né? Então alt session set container igual a free pdb1. Beleza, estamos no nosso container, né? Vamos criar aqui um usuário aqui de teste. Esse usuário aqui é simplesmente para a gente conseguir trabalhar com os objetos especificamente, né? A gente tem essa nova role aqui, ó, develop role aqui, no caso no 23, que você consegue passar um monte de permissão que desenvolvedor geralmente precisa num ambiente onde ele tem acesso, né? Só que é bem assim, tem um monte de permissão de DDL também, DML, enfim, não é para todo cenário, né? É um cenário mais bancário, sei lá, parte de aviação também, né? Setores mais críticos, geralmente o controle é mais rígido, né? Mas enfim. Vamos criar aqui uma tabela de teste. Repara que ele vai dar certo nos dois, né? Porque lembra que ele tem esse if exists aqui, né? Como a tabela, ele disse que foi eliminada, mas não existia, né? Se existisse também, ele ia dar a mesma coisa, tá? Se a gente, né, dropar novamente, eu fico repetindo isso toda vez porque
Eu acho interessante. Mas aí, vamos criar de novo aqui a tabela. Criar aqui a tabela. Inclusive, a gente pode criar ela várias vezes. Na verdade, não está criando, né? Está só verificando, né? Se tu tirar o if exists, né? Ele vai dar erro, né? Beleza, aqui vamos fazer o insert. Esse insert aqui é esperado... Não, na verdade a gente não vai esperar erro. Por quê? Porque não está definindo dimensão nele, né? Então vamos colocar aqui, ó. 7 linhas criadas, né? A gente pode comitar. Tá bem tranquilo. Então, se a gente for visualizar o dado, ele já está inserido. Eu vou largar depois esse script aqui que eu usei num repositório aqui no vídeo mesmo, mas nem se preocupe quanto a isso, porque eu só peguei mesmo o próprio script do treinamento lá que eu divulguei no último vídeo, né? Eu falei lá que você tinha a certificação que estava gratuita e a hora que eu estava dando um treinamento gratuito. Esse é basicamente o script deles, né? Quer dizer, são alguns dos scripts, né? Eu peguei algumas coisas que eu achei interessante, né? Mas lá você vai ter o treinamento completo, beleza? Então, a gente pode fazer uma consulta agora, né? Na tabela, esse aqui já é esperado um erro, né? Olha só. Opa, eu copiei 2 vezes aqui. Confesso. Certo. Então, não é você não pode fazer uma pesquisa direto na coluna de vetor, né, sem ter uma chave, né? Então ele vai até logo em seguida aqui, ele mostra com um exemplo com uma chave. Bom, aqui pessoal, a gente pode também criar uma tabela com algumas colunas, né? Aqui vai ficar legal para a gente visualizar melhor alguns erros, né? Vamos fazer aqui uns inserts. Ó, repara que essa tabela que a gente criou aqui, ela não tem nem dimensão e nem tipagem, né? Então, obviamente, isso aqui insere bem tranquilamente, né? Agora, vamos forçar um erro aqui, por exemplo. Vamos tentar fazer um insert. Vou colocar assim, assim. Aí, melhor assim. Bom, vamos fazer alguns inserts aqui, ó. No T4, né? Vamos criar aqui uma outra tabela. Repara que o último insert, a gente teve um problema de dimensões, né? Porque, ó, na criação da tabela, a gente tem uma coluna que ela é de 3 dimensões. A gente fez aqui, ó, um vetor, né, com 3 dimensões, dá certo, né? Obviamente, ó, dividido pela vírgula, tá vendo? Se a gente coloca aqui um vetor aqui com uma dimensão apenas, já não dá bom. É bem que esperado, né? Um erro que o Oracle valida. Então, assim, no tutorial, né, eles explicam aqui que a gente, colocando aqui inserindo dado, né, com quantidade diferente de dimensões, ele não permite, né, para menos. Se a gente fosse fazer um teste aqui, vamos até colocar para mais, por exemplo, né? Vamos colocar assim, ó. Copiar esse cara. Né? Coloca vírgula, sei lá, 2.2. Vamos deixar com 4 dimensões esse cara aqui. Opa. Ó, 4 dimensões. Então, vamos fechar aqui. Opa. Ó, deve corresponder à contagem especificadas. Real 4, obrigatório 3. Então ele faz a checagem, né, da quantidade ali. Aqui eu vi mais algumas coisas, né? Ele está criando com outras dimensões. Ó. Observe essa tabela T5 aqui, por exemplo. Ó. Vamos organizar ela aqui. A gente tem uma tabela que tem a primeira coluna de 3 dimensões, a segunda com 2 dimensões, uma e uma também, né? Vamos criar aqui V6 e V7. Ó, a tabela tem dimensão pra caramba. Vamos fazer aqui mais um teste, né, com uma tabela aqui com colunas diferentes de vetores, né, e vamos ver como que se comporta. Ó. Cadê? Número 4. Faltou um V aqui, era para ser V4. Beleza. Então, beleza, criamos aqui a nossa tabela. Ó. Essa aqui é interessante, que ela tem um monte de colunas, né? Então, ó, observe que a nossa sequência está de acordo. Ó. 3 dimensões, né? 2 aqui, ó, uma. Temos aqui uma sem limite, né, de dimensões aqui, né? Então aqui a gente consegue colocar qualquer coisa.
dois últimos aqui, por exemplo, eu poderia fazer também, vamos modificar aqui o insert, ó, poderia fazer assim. Vou colocar aqui. Então, olha o tamanho desse daqui, por exemplo, né? Então, vamos fazer aqui o insert novamente. Como eu não tenho uma limitação de tamanho, é bem tranquilo, tá vendo? Então, o ruim é claro, né, que não é o recomendado, né, você não limitar. Isso fica ruim para administrar depois, né? Você pode ter um dado só ferrando ali todo o seu ambiente. Beleza? Então vamos comitar aqui. Opa, commit. E tá aí o nosso... Bom, aqui a gente tem, por exemplo, como adicionar a coluna, né? Ó, vamos adicionar aqui a coluna. A gente está adicionando aqui, por exemplo, uma coluna de vetor com duas dimensões, né? Padrão. Opa, é porque eu não queria a tabela, né? Vamos adicionar na T5, por exemplo. Aqui, ó, T5. Vamos colocar na T5 mesmo, tanto faz. AT. Aí é burro pra caralho também, né? A porra da coluna já existe. Então vamos colocar aqui, ó, 22. Vamos ver se já existe a porra da coluna 22 aqui. Ó, você vê que aqui a gente validou um monte de coisa, né? Validou que o Oracle realmente tá olhando, né, o nome das colunas do tipo de vetor, né? E também tá olhando, né, se a tabela realmente existe aí. Então a gente pode criar uma tabela como uma cópia, né, de uma outra. Então, por exemplo, aqui, ó, tô criando a tabela T7 copiando a T3, né? Então, se tu for dar um select na T7, eu não lembro se a gente já inseriu dados aqui na T3, mas ele... inserimos, ó. Então, temos aqui os vetores. Vamos ver aqui o que é mais interessante que a gente pode fazer. Aqui é interessante também, ó. A gente pode fazer um select, né? A gente pode fazer, em vez de você salvar isso em tabela, você pode simplesmente consultar os vetores, né, e fazer a diferença deles, né, fazer ali uma comparação entre eles, simplesmente passando direto no Oracle, né, sem armazenar em tabela, como era o esquema do Dual, né, por exemplo, select sysdate from Dual, né. Nesse caso aqui a gente não precisa do Dual, claro, né, eu já havia falado isso no vídeo anterior, que a Oracle removeu isso, removeu a necessidade do Dual, né. Cara, e tem um monte de consultas aqui, ó. A gente pode ir explorando, né? Eu peguei só algumas consultas aqui do próprio treinamento ali, mas tem muito mais conteúdo lá e dá para explorar isso aqui muito mais amplamente ainda, né? Eu tentei não trazer muito detalhe, porque é um conteúdo mais denso, né? Bom, senhores, então vimos hoje, né, que a gente consegue trabalhar, adicionar coluna, criar uma tabela, fazer update, insert, select, né, delete, né, DML e DDL básico do dia a dia ali, né, em tabelas que possuem vetores, né, que a gente hoje não utiliza muito, mas na medida em que os dados vão se expandindo, né, a gente vai tendo cada vez mais volumetria. A gente tem uma ferramenta como vetores, é interessante, né, para aquela tabela que você trabalha muito com imagem, com vídeo, né, pesquisa semântica, né, enfim, coisas mais específicas, né. Você utilizar vetores vai ajudar bastante aí no teu ambiente, beleza? Bom, então valide aí o ambiente também, né. A gente vai, à medida do tempo aí, né, surgindo necessidades específicas, gravar vídeos mais detalhados, né, do uso de vetores, enfim, os problemas do dia a dia. Não esqueçam de compartilhar, se inscrever e curtir aí. Valeu, pessoal. Bom, bom, bom.